Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar início à segunda aula de bovinocultura de corte. Hoje o tema da nossa aula, a gente vai estar abrangendo um pouco sobre a cadeia produtiva da carne. Tá? Então, eu vou dar uma breve relembrada da aula passada, porque eu acho que eu falei muito rápido na aula passada e algumas coisas vocês não viram, mas assim, é um resumão bem rápido, tá? Então, a gente vai estar verificando a parte introdutória e a gente vai dar continuidade à aula de hoje, que é a parte da qualidade da carne. Tá? Pessoal, então vamos lá. O que acontece? Na aula passada, nós comentamos sobre a parte de produção de bovinos, né? Então, nós visualizamos na aula passada que a gente tem uma produção de bovinos muito vasta e muito grande. Tá? Então, nós visualizamos na última aula, segundo o IBGE 2020, que a gente tem em torno aí de 7,25 milhões de cabeças que são produzidas, que foram produzidas até no primeiro trimestre de 2020, que é até julho agora de 2020. Então, a gente tem aí essa grande produção, essa vasta produção de bovinos, tá? E, segundo o IBGE, a gente tem uma produção aí de 1 milhão de toneladas de carcaça de bovinos, tá? Então, isso significa o quê, gente? Que a gente tem uma alta produção, né, desses animais e que cada vez mais é importante a gente buscar, né, nutrir esses animais de forma correta, trabalhar os bovinos de forma correta, para quê? Para que o produtor tenha uma grande vantagem. Tá? Uma grande lucratividade. Então, o que o produtor busca hoje? Né? De nós, vocês, como técnicos, estarem adaptados, estarem aptos a essa formação. Tá? Na aula passada também a gente comentou um pouco aí quantos milhões de cabeças a gente tem aí da produção. Tá? Então, o que acontece, pessoal? A gente tem hoje, no ano de 2020, em torno de 240,69 milhões de cabeças de gado. Tá? Então, basicamente, o que acontece? É um número muito grande de produção. Por que vem crescendo o número dessa produção de bovinos no Brasil e no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo? O número populacional. A gente está tendo também um crescimento populacional muito grande. E como a gente comentou também, né, os principais estados produtores de bovinos, hoje a gente tem o Mato Grosso, São Paulo em segundo lugar e Goiás, né, que são os estados que têm a maior escala de produção. Tá? Pessoal, quando a gente fala de bovino de corte, a primeira coisa que a gente tem em mente é essa foto que vocês estão vendo aí, tá? Que é visualizar o animal, avaliar o animal. Então, quando eu avalio o bovino, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o quê? Aparência física. Quando eu olho nesse animal aqui que vocês estão vendo, eu consigo verificar que é um animal de produção de carne, um animal que está apto à produção de carne. E na aula passada a gente comentou sobre isso. Quais que são as características, a principal característica que eu avalio num bovino? Tá? É a musculatura. Então, vocês podem olhar aí nesse animal, que é um animal extremamente musculoso. Tá? Então, vocês podem observar que é um animal que tem um cupim, vamos dizer, bem musculoso, uma conformação de corpo boa, ou seja, um animal comprido, um animal largo. Quando eu falo largo, pessoal, é um animal, deixa eu voltar aqui, um animal que tem basicamente esse comprimento aqui, essa espessura que a gente fala, né? É um animal comprido, um animal largo. Então, a gente vê que é um animal que tem essas características para a produção de carne. Outra característica também que a gente avalia a campo hoje, eu vou para a propriedade, eu quero selecionar novilhas, né, ou bois que vão ser utilizados, touros que vão ser utilizados na minha propriedade para melhorar meu plantel, né, de bovinos para produção de carne. Então, como que a gente avalia isso? Por meio de uma palavrinha muito básica, que é o DERAS, né? É o desenvolvimento do animal. Então, se o animal ele tem um bom desenvolvimento, sim.
a parte de, desculpa, pessoal, o desenvolvimento, a gente tem a estatura do animal. Então, o animal, ele tem estatura, é um animal que ele tem características de simetria, a gente considera assim, né, um animal que está em simetria corporal. Então, quando a gente olha nesse animal, ele se completa totalmente? Sim, é um animal que vai ter uma boa cobertura de músculo, né, de carne. Outra característica que a gente olha é a raça. Essa raça aí, pessoal, é um canchim, tá? Então, é uma raça que, para quem conhece essa raça, a gente olha e já verifica que ele possui as características raciais muito idênticas às raças do canchim. A mesma coisa é o Nelore. Quando a gente olha o Nelore, a gente verifica. Não, a gente de longe já olha e fala que aquele lá é um Nelore, porque tem as características raciais de acordo com aquela raça. Os aprumos, então os aprumos do animal são mais simétricos, são adequados, o animal não anda cambaio, anda normal, que são essenciais também para o desenvolvimento do animal. Aí vocês vão perguntar para mim, mas professor, o que tem a ver aprumos com a seleção de um bovino de corte? Muito importante, né? Porque quando a gente olha para um animal desse aí, é um animal que pesa toneladas, né? Então ele tem que ter estrutura óssea e bons aprumos para sustentar toda essa capacidade corporal desse animal. Outra parte muito interessante são as características sexuais. Então a gente olha, como eu já até comentei com vocês, a gente olha e vê que é o quê? Um animal que tem características de masculinidade. Então é uma das principais características que a gente avalia. Então, se eu perguntar para vocês em alguma atividade, né? Qual é a principal característica que eu verifico para seleção de bovino de corte? A musculatura é uma das principais características. E depois eu observo as demais características, né? O desenvolvimento desse animal, a estatura, as características raciais, os aprumos e a sexualidade. Ok? Nós vimos também na aula passada, né, que para a bovinocultura de corte hoje, nós temos várias raças que são utilizadas para a produção desses bovinos, né? Então a gente viu aí a raça acima, nós temos geralmente, gente, quando a gente classifica bovinos de corte, a gente tem duas raças bem definidas, né? As zebuínas e as holandesas, desculpa, europeias, tá? Onde eu tô com holandesa na cabeça. Então, as zebuínas e as europeias. Então, são essas duas classificações de raças, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aí a raça acima, que é a Guzerá, a raça abaixo, que é um Nelore, à direita do vídeo de vocês aí, que é o Brahma, e abaixo o Tabapuã, mocho, tá? E são basicamente raças zebuínas as mais utilizadas na produção de bovinos de corte no Brasil, tá? A mais utilizada e mais produzida é a raça Nelore, tá? Em relação à produção de corte, nós temos aí as raças europeias. Então, nós temos aí o Hereford, o Aberdeen Angus, tá? Nós temos também aí o Limousin, ou Limousin, e o Charolais, tá? Que são raças que são muito utilizadas para bovinocultura de corte. Além de outras raças, tá, pessoal? Caracu, Assinde. Então, existem inúmeras raças que, devido ao cruzamento genético, a gente conseguiu trabalhar com várias raças para a produção de corte, tá? De bovino de corte. A mais utilizada, como eu comentei com vocês na aula passada de segunda-feira, é o Aberdeen Angus, né? Que é esse boi aí que vocês estão vendo, preto, tá? Então é o mais utilizado. Mas ele não tem só nessa coloração. Então tem vermelho, vermelho com algumas colorações mais alaranjadas, de acordo com o cruzamento. Qual que é a principal raça que vem sendo cruzada? Europeia com zebuína para a gente trabalhar hoje na bovino de corte? O Aberdeen Angus com o Nelore. Então tem se feito muitos cruzamentos com o Aberdeen Angus e o Nelore. Para que a gente trabalha tanto o cruzamento desses animais? A gente sabe que as raças zebuínas, conforme a gente viu na aula passada, as raças zebuínas, elas foram introduzidas os colonizadores no Brasil. Então, foram raças que foram criadas e produzidas no Brasil. Então, elas já são mais adaptadas
ao nosso clima tropical. As raças europeias são raças de genética e adaptação a condições edafoclimáticas mais frias, né, que são as regiões dos Estados Unidos, da China e da Europa em si. Tá? Então, o que acontece? A gente busca, né, os zebuínos, que são animais rústicos, adaptados às nossas condições, com cruzamento de animais que têm uma genética para alta produção de carne, que são os animais europeus. Então, a gente cruza esses animais, o que acontece? Eu tenho um gene que ele é mais adaptado, por isso que a gente faz esses cruzamentos, tá? Ontem eu mostrei uma foto para vocês, eu acho que eu não tenho ela aqui agora, eu mostrei uma foto para vocês ontem, desculpa, de um touro que ele tinha, é um piemontês, né, que é um touro europeu, que ele tinha aquela musculatura dupla no popão, não sei se vocês lembram, muito músculo na parte da garupa. O que significa aquilo? Por que a gente hoje não trabalha tanto com cruzamentos, né? Por exemplo, por que hoje a gente não trabalha tanto o cruzamento de Nelore? Porque é uma raça que já foi bastante melhorada com outras raças. Porque é uma raça que a gente já buscou todo o conhecimento. Então não adianta a gente tentar melhorar uma coisa que já chegou num nível de produção. Então, o que acontece com aquela raça, por exemplo, piemontês? Quando a gente faz cruzamento de muitas raças, cruzamento sanguíneo de várias raças, chega a um ponto que aquele determinado gene ele vai interferir na produção de carne. Então, por exemplo, aquela raça que tem dupla musculatura, então, o que acontece? Ocorreu um gene que ele vai atuar lá na parte de musculatura, numa proteína que chama copalstatina. E o que ele faz? Nesse popão aí do boi, ele faz criar um monte de músculo, alta quantidade de músculo. Só que esse músculo, que é a carne, é uma carne mais dura e mais seca. É uma carne não interessante para o mercado. Então, por isso que a gente busca ter um controle nessa parte de melhoramento genético. Tá? Vocês vão ver muito isso, se vocês procurarem na internet, depois que acabar a aula, vocês podem pesquisar, né? Touros de musculatura dupla, vocês vão ver que parece um monstro, parece aqueles bois que tomaram bomba mesmo, tá? Androgênios, que a gente fala, né? Corticoides. Por quê? Porque são animais que houve uma alteração no gene próprio para essa produção de carne. E aí o que acontece? Alterou, a qualidade dessa carne também altera, tá? Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade hoje, iniciando, né, a nossa aula propriamente dita, o que vai acontecer, pessoal? Hoje eu vou estar iniciando a aula para vocês, falando que com o passar dos anos, a gente sabe que a tecnologia ela vem crescendo muito, né? Então, vem se buscando muito, né, produzir carne de qualidade, mas também vem se tendo uma preocupação de acordo com o crescimento populacional. E como sempre, né, o pessoal dos Estados Unidos começaram a desenvolver a produção de carne em laboratório. Tá? Então, o que acontece? Como que é feito esse procedimento dessa produção de carne em laboratório? Vocês sabem que tanto os animais como nós possuímos as células, as hemácias, plaquetas que formam todo o nosso corpo. E também a gente possui as células que são que dão início à produção de todas essas demais células, que é a que a gente chama de células-tronco. Então, as células-tronco, elas dão início à formação de novas células, né? Nos animais, o que acontece? As células-tronco são essenciais para o desenvolvimento e produção de músculo. Então, o que eles vêm estudando? Né? Retirar as células-tronco do músculo. Então, eles retiram um líquido, né, dessas células-tronco do músculo e colocam numa placa de Petri, corta-se, né, fibras, põe essas células tronco do músculo dentro de uma plaquinha em laboratório, como se fosse um... Deixa eu ver se tem a... E essa foto aí que vocês estão vendo. Coloca essas células-tronco nessa plaquinha, tá? E essas células-tronco começam a produzir fibras musculares, que é isso aí que vocês estão vendo nessa foto. Parece, quando a gente olha de longe, assim, parece verme, parece alguma coisa assim, mas não é, tá, pessoal? São fibras musculares, tá? Então, ocorre a formação dessas fibras musculares. Que isso aqui, propriamente dito, fibra muscular, músculo é carne.
Então, é formada essas fibras e a partir daí eles deixam essas fibras maturarem no laboratório em torno de 7 a 8 dias. Com 8 dias, essas fibras já estão aptas para o consumo. Então, eles começaram a produzir esses hambúrgueres, né? E a desenvolver a parte de estudo de consumo dessa carne produzida em laboratório, tá, pessoal? Então, isso é uma das inovações que tem ocorrido nos Estados Unidos, que é a produção de carne em laboratório. Principalmente que, como a gente já comentou nas nossas aulas, na aula de segunda-feira, a gente sabe que grande parte da carne que é consumida no exterior é exportada pelo Brasil, né? Então, o Brasil exporta essa carne para o exterior e grande parte porque a gente possui uma área territorial maior, condições melhores de produção e eles não têm tantas essas condições. Então, eles adquirem muita carne do Brasil para o consumo interno. Tá? Então, por isso que a gente produz. Só que a preocupação dos Estados Unidos é até que ponto o crescimento populacional, né, vai ter demanda de carne para a quantidade de pessoas e a oferta de pessoas, né, que necessitam da quantidade de carne que deve ser produzida. Então, eles estão desenvolvendo aí essa carne em laboratório. Tá, pessoal? A gente olha assim, parece meio nojento, né? Mas é o que está sendo realizado atualmente, tá? Outra coisa que a gente faz muito, pessoal, na parte de bovino de corte, hoje, é o estudo nutricional desses animais. Então, outra tecnologia que tem sido muito desenvolvida hoje é a parte do estudo da bovinocultura de corte em relação à nutrição. Tá? O que vocês estão vendo aí nessas fotos? Essas fotos aqui são... Não, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês. Os alunos novatos não vão saber, mas os alunos que já estão aí, veteranos, sabem. Que lado que fica o rumen do animal? Esquerdo ou direito? Alguém sabe? Me falar que lado que fica o rumen aí? Pela foto à esquerda. Mas quem falou que esse negócio aí tá no rumen? Ué, sei lá, uma dica. Vai lá, pessoal, é isso mesmo, tá? O rumen fica do lado esquerdo. Eu tô vendo aqui no chat, Mirane respondeu, Hauer, muito bom, tá? Do lado esquerdo. Então, o que acontece? Vamos lá, pessoal. Quem tiver aí, põe o microfone no mudo, por favor, tá? Que tá dando eco aqui. Então, vamos lá, pessoal. O que estão sendo feitos, né? Que já foi feito há muitos anos e agora a gente parou um pouco, é estudar a parte aqui da nutrição desses animais. Então, vocês podem ver isso aqui, esse aparelhinho aqui que vocês estão vendo, né? Chama-se fístula ruminal. Então, a gente faz um processo cirúrgico, faz uma cirurgia no bovino, abre-se aqui na parte abdominal, bem acima, né, do rumen, e coloca-se essa fístula. Para que a gente faz esse procedimento cirúrgico aí dos animais? Para a gente tirar a matéria ruminal. Então, o animal vai ruminar, vai comer o pasto, vai ruminar esse pasto aí, e depois de em torno de 12, 6 horas, eu vou coletar o líquido ruminal e a digesta, que a gente chama, né? Que foi aquele alimento que foi digerido. Então, eu coleto isso aqui, levo pro laboratório e eu vou fazer as análises, tá? Qual a análise que eu vou fazer com esse animal? Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é uma fístula aberta. Então, a gente tem aqui ó, o líquido ruminal e a digesta. Eu tiro isso aqui, levo para o laboratório para me analisar. O que eu vou analisar no laboratório? Se esse animal está tendo uma boa digestão, que é o que a gente chama de digestibilidade. Então, esse animal está consumindo pasto, mas ele está digerindo bem essa fibra, esse capim? Né? A gente tem nos laboratórios valores exatos que a gente consegue verificar isso. Então, esse animal está digerindo bem esse capim? Né? Ou, às vezes, eu quero, por exemplo, hoje a gente está trabalhando muito com dietas de grão inteiro. Quantos, né, por cento dessa dieta esse animal está absorvendo? Então, eu coloco a dieta para esse animal vai ingerir, vai iniciar o processo de fermentação, lógico, né? Que a gente tem uma preocupação que quanto mais triturado o alimento, melhor a absorção para o animal, né?
mais predisposto ficam os nutrientes, então eu tenho que ter essa preocupação. E hoje a gente trabalha muito com o grão inteiro, né, do milho. Então a gente sabe que o animal demora mais tempo para quebrar esse grão, então dificulta um pouco mais a absorção. Mas vem se trabalhando muito em confinamento com grão inteiro e está tendo resultado. Então, aí vocês me perguntam, para que a gente faz esse tipo de estudo? Para investigar isso, para a gente determinar quanto que esse animal está absorvendo, tá? Gente, o pessoal que trabalha com bem-estar animal, acho que vocês já viram falar isso aí na televisão, nos jornais, batem em cima na tecla no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento contra esse tipo de estudo. Porque, segundo eles, isso aqui é maltrato aos animais, tá? Pessoal, esse procedimento aqui, até o ano passado, o ano retrasado, era feito demais. Então, hoje, foi proibido na pesquisa. Tá? Então, o que é o outro procedimento que a gente faz? Né? Só para vocês terem uma ideia de como que esse pessoal também muda algumas normas, mas fica a mesma coisa. Né? Então, hoje, o que acontece? A gente não usa mais essa fístula ruminal, mas a gente usa uma fístula esofágica. Então, eu vou enfiar um tubo na boca do animal, vai passar pelo esôfago e vai lá para o rumen. Então, aí a gente pode pensar, de todo jeito a gente não está fazendo maus tratos ao animal, né? Então, assim, mas é por meio da ciência, né, pessoal? Então, se a gente for pensar também em tudo que é bem ou mal ao animal, a gente nem consumiria carne, né? Então, assim, não sei se tem alguém aqui no grupo que é vegano, tá? Mas hoje a gente sabe que a produção animal é de excelente qualidade. A gente tenta fazer o máximo possível de bem-estar animal para esses animais. E com o passar do tempo, vocês novatos que entraram agora, porque os veteranos já têm esse hábito, a gente sabe, tem em mente, se eu não trabalho esses animais com bem-estar, ele não vai ter produtividade. Entendeu? Pessoal, vamos lá. Então, hoje a gente vai dar início, agora a gente já revisou um pouco a parte inicial, já falamos um pouco das curiosidades que vêm sendo trabalhadas, e agora a gente vai entrar um pouco na área da nossa aula hoje, que é a cadeia da produção de carne. Tá? Então, o que é essa cadeia da produção de carne, que vem sendo bastante trabalhada? A gente tem hoje vários gargalos que auxiliam na produção de uma carne de qualidade. Tá? Então, o que é a cadeia produtiva de carne? A cadeia é um conjunto de elos, onde cada um depende do outro, depende dos demais. Tá? Na cadeia da produção da carne e do couro, a primeira coisa que a gente tem é o bovino. Né? Então, é o primeiro ponto principal é o bovino. Ele é o elo central da produção da carne, tá? E aí eu vou mostrar uns slides para vocês aqui, para a gente dar um acompanhamento dessa cadeia da produção da carne. Então, ele possui vários complementos que compreendem essa cadeia, que é responsável pela produção da carne, que a carne chegue até o nosso prato ou até o consumidor final, tá? Então, nós temos a primeira cadeia, são os insumos que são utilizados na produção, a produção dos bovinos. Em terceiro lugar, a gente tem o processamento dessa carne, tá? Que é o processo de abate, o processo de transporte desse animal, a chegada desse animal até o abate, a distribuição dessa carne, né, que também é excelente, que essa carne fique mantida de forma correta para depois ela ser distribuída no mercado consumidor, e por último, que ela chegue até o consumo, né, do consumidor final, tá? Também garantindo aí uma qualidade. Então, quando a gente fala de insumo, que é a segunda, né, mais importante parte da cadeia de produção da carne, no insumo a gente tem o quê? São os produtos necessários na fazenda para a produção de bovinos. Quando a gente fala de insumo, a gente abrange todas as formas de produção. Então, a gente tem aqui, inicialmente, as tecnologias, né? Por exemplo, da mesma forma que vocês estão numa escola, estão numa instituição estudando, a gente tem várias instituições que são pagas pelos governos,
né? Para que haja o quê? Estudo, pesquisa, desenvolver pesquisa, buscando tecnologias para produzir uma carne de qualidade. É igual vocês viram aí anteriormente, né? Que são as pesquisas que são realizadas, né? A utilização da fístula, a produção da carne em laboratório, né? Quais são as pesquisas que hoje estão bombando no mercado? Primeira coisa, para a gente ter produção de bovinos, a gente tem que ter em mente o quê? Produção de bezerros. Então, a primeira coisa que a gente tem hoje, inseminação artificial. Então, produzir a inseminação artificial em tempo fixo e a sexagem de embriões. Hoje são um dos principais gargalos da produção. Então, hoje a gente consegue fazer uma sexagem, né, e a partir daí eu determino se eu quero que haja maior nascimento de machos ou de fêmeas, né? Outra parte que a gente tem também, não menos importante e essencial, é o crédito do produtor. Então, o produtor, ele tem os incentivos fiscais aí para que haja produção, né, desse bovino. A gente sabe que muitos produtores não conseguem, né, adquirir esses créditos, mas a gente sabe que se tiver, assim, um trabalho, uma produção, um confinamento, por exemplo, nem que seja um microprodutor, ele consegue um tipo de desconto ou um financiamento para ajudar aí na sua produção. Tá? Outra parte também, não menos importante aí, é a parte de corretivos e fertilizantes, que também são utilizados. Para que eu utilizo corretivo e fertilizante, pessoal? Para adubação do pasto. Como a gente comentou nas aulas passadas, na aula passada, né? Muitos produtores ainda produzem bovinos de forma extensiva, que é solto no pasto. Então, é essencial que haja o quê? Uma adubação desse solo, uma correção desse solo. Todo mundo faz isso? Não. Mas é o essencial se fazer para produzir um bovino de qualidade. As rações e os suplementos, hoje a gente tem em mente, e isso vocês vão aprender também aqui mais para frente, que é essencial eu não só fornecer um pasto para esse animal, eu tenho que fornecer uma suplementação, né? E a gente vai ver isso para frente também. Vocês sabem quando vocês vêm, quando vocês vão para o trabalho, quando vocês vêm para a escola, quando vocês estão na fazenda de vocês aí, ou na fazenda do pai, do avô, que os pastos estão o quê? Seco. Onde tem pasto, né? Porque a maioria dos lugares é terra, né? Cupim, terra. Então, o que acontece? Os pastos estão secos. E se um pasto está seco, pessoal, o que ele tem de nutriente para o boi? Nada. Só fibra. Enchimento de rumen. Enchimento de rumen resulta em ganho de peso? Não. Tá? O que faz o boi produzir carne é nutriente, proteína, energia e minerais. Tá? Outra parte também que participa aí do gargalo são as máquinas e os equipamentos, que a gente sabe que são essenciais na produção, as vacinas e os medicamentos, ou seja, a gente tem que produzir animais com boa saúde, com boa sanidade, tá? A gente tem um serviço técnico, né, que somos nós, vocês, técnicos agropecuários, que vão estar trabalhando aí na parte da produção de bovinos, e os materiais que também são utilizados. E com isso tudo eu tenho o quê? A produção de bovinos, tá? Então, a primeira etapa que a gente viu foi os insumos, né, a produção desses insumos, e a segunda etapa, a produção de bovinos. Então, já lá na fazenda, lá no campo mesmo, né, que é a criação dos bovinos propriamente dito. Então, com relação à criação dos bovinos, a gente sabe que esses bovinos eles são criados em diferentes fases, tá? Com o tempo também, mais para frente, a gente vai ver isso detalhado, tá, pessoal? Só vou citar aqui para vocês. Então, a gente tem as fases de cria, recria e engorda. A cria é a fase que a gente tem a produção de bezerros. Então, na fazenda, eu vou ter o quê? As vacas, os touros e os bezerros que estão lactantes, né? Que a gente fala, os bezerros mamando, tá? Na parte da recria ou da engorda, o que eu tenho na propriedade que recria esses animais? Os bezerros que foram desmamados, as novilhas de reposição, que podem ser utilizadas, né, que vão ser recriadas para serem as possíveis matrizes para produzir novos bezerros, os garrotes e os novilhos, ou seja, são aqueles bezerros machos que estão sendo recriados para serem terminados. Tá? Quando a gente fala de fases de cria,
Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, eu tenho uma fazenda e eu vou fazer a cria, que é o quê? A produção de bezerros. Então, o que a gente tem lá na fazenda? A gente tem os touros, né, e as novilhas. As novilhas, ao atingirem a puberdade, né, serem cobertas pela primeira vez, elas vão parir, dar a primeira cria, que a gente chama de primíparas, e possivelmente vão tornar-se possíveis futuras, né, vacas, tá? Então, independente de novilhas e vacas, elas vão ser submetidas ao quê? À monta natural, que é submetidas à monta com touro, tá? E aí a gente tem a estação de monta. Para os alunos que estão entrando agora, né, que eu acho que os meninos veteranos já sabem, né, mas também não sei se sabe, eu já vou falar para vocês, os bovinos, ou seja, animais ruminantes, são animais poliéstricos. Então, são animais que dão cio durante todo o ano, tá? Então, por que eu estou falando aqui estação de monta? Porque algumas fazendas, elas determinam o período que essas vacas vão ser cobertas, tá? E tem fazenda que não. Deixa o touro durante todo o ano com a vacada. É legal fazer isso? Não. Porque eu tenho um desgaste maior do touro, eu tenho um custo maior com a vacada, tá? Primeira coisa que acontece, pessoal, para vocês entenderem um pouco. Existem muitas propriedades que utilizam no processo de cria touros na fazenda? Existe. Hoje a gente utiliza de um touro para cada 30, de 25 a 30 fêmeas. Se eu tenho uma fazenda que tem em torno de 300 matrizes, quantos touros eu vou precisar? Então, vou ter que ter muito touro na minha fazenda. O touro, ele significa o quê? Um custo alto de produção na propriedade. Por quê? Ele é um animal mais pesado, ele tem uma exigência maior, então ele consome mais ração, ele consome mais pasto, ele pisoteia mais o pasto, então eu tenho que fazer mais rotação desse touro na propriedade. Então, ele custa um preço mais alto na propriedade. Hoje, algumas fazendas já não utilizam touro mais nas propriedades, utilizam as biotecnologias, tá? Quando a gente volta para novilhas e vacas, aqui nessa fase da cria, a gente sabe que hoje, né, com o melhoramento genético, o cruzamento de várias raças, a gente conseguiu fazer o quê? Vacas mais precoces. Então, eu tenho hoje novilhas que estão entrando no cio com 14, 16 meses. E tendo o primeiro bezerro com 18 meses. Tá? Então, significa o quê? Uma alta precocidade, que é o que a gente busca hoje. O que é muito se falado na bovinocultura de corte? Eficiência reprodutiva. O que é eficiência reprodutiva? Quanto mais bezerro essa vaca produzir, significa que ela está sendo altamente produtiva. Ela está sendo eficiente reprodutivamente. Tá? Então, a cria, a gente vai fazer a cobertura com o touro, faz a estação de monta e eu tenho o nascimento dos bezerros e das bezerras. Então, essa fase aqui é a fase de cria, tá? Geralmente, aquelas vacas que não são férteis, que não conseguem emprenhar mais cedo, elas são descartadas, né? O que a gente chama aí também de vacas velhas são aquelas vacas boiadeiras. Então, geralmente, são vacas que a gente já manda para o descarte também. Hoje, pessoal, na bovinocultura, é essencial a gente ter isso em mente. Tá? Por que muitas propriedades não são eficientes na produção de bovinos? Porque ficam mantendo aquelas vacas na propriedade, a vaca não deu cio esse mês. Não, mês que vem dá. Aí vai lá e faz a palpação, não emprenhou. Não, espera mais um pouquinho que ela vai emprenhar. Aí vai mantendo aquela vaca na propriedade. Chega um ponto que essa vaca ela só dá prejuízo. Então, se um animal, gente, ele não é de qualidade, se ele tem problema reprodutivo, ele tem que ser descartado. Tá? Por isso que muitas fazendas, elas não conseguem entrar no mercado competidor, porque está com um monte de bucha nas propriedades. Tá? Então, é essencial a gente ter uma qualidade genética aí para trabalhar. Então, só para a gente resumir, a gente tem as matrizes na fase de cria, o touro que vai cobrir essas fêmeas, vai ter aí a fase que a gente tem as matrizes amamentando, que é o que a gente chama de aleitamento, e posteriormente eu tenho o quê?
os bezerros vão ser identificados e vão ser desmamados. Com quantos meses a gente desmama um bezerro na bovinocultura de corte? 8 meses, 10 meses, dependendo da propriedade, né? 6 a 8 meses, tá? A gente vai ver isso também mais pra frente. Então, o que acontece hoje, pessoal? Como eu tinha comentado para vocês, o que vem sendo bastante utilizado são as biotecnologias. Então, a gente tem a inseminação artificial, que é o uso do sêmen congelado ou sêmen refrigerado, e a inseminação artificial. Então, aí, com isso, eu diminuo um custo muito alto de produção, que é a utilização do touro. E aí eu utilizo essa ferramenta, que é o quê? Essencial hoje no melhoramento genético. Só que aí eu entro com outro entrave também. Eu tenho que possuir o quê? Mão de obra qualificada, ou seja, pessoas que saibam fazer também o manejo de inseminação, tá? A outra fase que a gente tem é a recria dessas fêmeas. Então, eu desmamei aqueles bezerros, ou aquelas bezerras, no caso. Eu desmamei as bezerras e eu vou fazer a recria das fêmeas. Então, eu tenho as bezerras, eu vou ter na minha fazenda novilhas de 1 ano, novilha de 2 anos. Geralmente, essas novilhas são criadas no pasto, tá? Nas pastagens. Essas novilhas entraram na puberdade, elas vão ser submetidas ao touro, vão ser inseminadas, e aí eu vou ter novamente vacas com bezerro ao pé, para mim desmamar esses bezerros e fazer a recria novamente. Algumas propriedades, aqui, nesse caso, quando nascem bezerros machos, esses vão pro descarte. Né? Então, muitas propriedades, por exemplo, principalmente propriedades de recria, de cria, o principal intuito é produzir bezerro. Então, para que eu tenho que ter um macho lá na propriedade dando gasto? Né? Então, geralmente, esses bezerros, eles são por descarte. Ou a gente faz também a criação dos bezerros, né? A recria dos machos, que vão ser engordados, que vão ser utilizados para o confinamento. Então, eu tenho um bezerro macho, quando a gente não faz o descarte desse bezerro, esse mesmo, ele vai ser utilizado para recria, então eu vou ter um animal desmamou, vou ter um garrote, em torno aí de 1 ano, e com 2 anos eu tenho um novilho, tá? Esses vão ser criados também em pastagem, tá? O que acontece? Quando eu não quero, o meu objetivo não é engorda, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse garrote de 1 ano e começar a nutrir ele para mim produzir o quê? Garrotes ou tourinhos, que são aqueles bezerros, aqueles machos que vão ser utilizados para reprodução em outras propriedades. Mas eu quero engorda, então eu pego os novilhos de 2 anos e coloco no confinamento, ou na engorda ou na terminação, que a gente fala. Hoje, pessoal, o que mudou um pouco, muito, né, as características de Brasil, de produção de bovinos no Brasil? O que está acontecendo? Hoje a gente tem uma alta produção intensiva de bovinos a pasto. Por quê? Porque o confinamento, ele tem um custo muito alto de produção. Então, o que os pecuaristas têm feito hoje? Produzido bezerros a pasto e suplementado esses bezerros a pasto com dietas de grão inteiro. E vem se tendo um resultado muito bom. Então, hoje vocês vão ver aí, depois, com o passar do tempo, que a produção intensiva ela tem sido até maior do que a produção confinada. Tá? Então, eu tenho aí a terminação e esses bois, posteriormente, vão ser abatidos. Como eu já comentei com vocês aqui, né, eu posso fazer um sistema intensivo de bovinos a pasto? Eu posso ter lucratividade com esses bovinos? Sim, desde que eu tenha uma suplementação. E o que vem sendo hoje é uma suplementação de grão inteiro. Outra coisa que vem sendo bastante utilizado hoje, pessoal, é o tal do WDG e o DDG. Não sei se alguém já viu falar disso, tá? Que é resíduo da indústria, na realidade, né? É resíduo da retirada do etanol do milho, tá? Então, basicamente, a gente tem o WDG, que é esse resíduo do milho mais úmido, e o DDG mais seco, tá? E vem sendo utilizado na nutrição animal. Isso a gente vai ver mais para frente também, tá? A terceira etapa que a gente tem, não menos importante, é o processamento. Vocês agora estão tendo a disciplina de água e indústria, então vocês vão aprender toda essa parte de processamento. Essa parte de processamento é o abate do animal, é onde realmente a carne ela é transformada
Desculpa, o bovino é transformado em carne, né? O músculo é transformado em carne. Então, esses animais, eles são transportados até o abate, ocorre a preparação dessas carcaças. Inicialmente, a gente tem a separação desses quartos, a desossa, e, posteriormente, a refrigeração e a embalagem até ser distribuída para o seu processamento. Tá? Como que ocorre o processamento na indústria de transformação da carne? Isso, gente, vai de acordo com o objetivo, tá? Por exemplo, a gente tem o abate dos animais que geralmente só separam as carcaças, né? Em duas, né? Em duas partes. E aí é disponível, ela é transportada para aqueles locais ou aquelas casas de carne, aqueles açougues, onde lá eles vão fazer os cortes de acordo com aqueles locais de venda. Tá? Em alguns outros frigoríficos já faz diferente. Por exemplo, a Minerva, a JBS, eles já cortam, né, já separam os animais nos cortes determinados, já embalam a vácuo, né, e já fazem a distribuição. Então, vai de acordo com o frigorífico, de acordo com o abate. E, por último, e não menos importante, a distribuição, né, que é onde essa carne vai chegar lá no mercado, né, na nossa mão, para o nosso consumo, tá? Além de toda a parte da carne, né, que vai estar no açougue, que vai estar no supermercado, a gente tem também a parte dos miúdos, né, que a gente chama, né, que também é os miúdos. Então, a gente tem o bucho, o coração, a gente tem o fígado e o rins, que também são vendidos, são comercializados aí pelo pessoal, tá? Outra coisa que a gente tem muita importância, pessoal, e que vem sendo bastante cobrado, é a parte de cuidados, principalmente em relação à produção da carne. Então, uma das formas que a gente encontra muito hoje é a produção da carne dessas formas que vocês estão vendo nessas fotos aí, tá? Produzindo carnes sem fiscalização e de forma inadequada. Então, quando a gente fala de produção de bovinos e a gente entra nessa parte aí da cadeia da carne, vocês falam, gente, mas que coisa chata de ficar vendo isso. Mas por que isso é importante para nós, técnicos agropecuários? Para a gente saber que existe fiscalização e que existem normas para serem seguidas. Vocês consumiriam uma carne que foi abatida nessa condição? Que foi separada os cortes nessa condição? E transportadas dessa forma? Tem até uma ave lá atrás, uma avestruz, roema, não dá para ver direito aqui. Então, gente, isso aqui é problema de saúde pública. Tá? Existem inúmeras doenças que causam a morte, tá? de humanos. A gente tem a salmonela, né? A gente tem várias toxinas que ficam na carne quando ela fica não é armazenada de forma correta. Né? Então, são várias infecções que podem vir a causar vários problemas no ser humano. Leptospirose, tuberculose. Então, várias doenças que são, sim, transmitidas pela carne. Então, por isso que nós, como técnicos agropecuários, também podemos trabalhar, sim, na fiscalização. Tá? Porque isso aqui é inadmissível. Então, a gente não pode trabalhar dessa forma aqui com carne. Porque a gente tem que fornecer para o nosso consumidor uma carne de qualidade e em condições adequadas, tá? E por fim, a gente tem aí o consumo, né, que é o que mais interessa a gente, né, que é o consumo da carne, tá? Quando a gente fala de consumo da carne também, o Brasil hoje ele tem extrema importância, né, principalmente devido à fiscalização, produzir uma carne de qualidade. Por quê? Porque essa carne ela tem que seguir todas as normas técnicas de qualidade. Por isso que o MAPA, existe uma instrução normativa. O que é isso? São todas as regras e normas que devem ser seguidas pelo frigorífico e pelo criador do bovino para produzir uma carne de qualidade. Por quê? Porque os países de fora, né, os Estados Unidos, Hong Kong, China, que consomem muito a nossa carne, eles possuem muito uma barreira sanitária. Por quê? Para evitar que doenças que estejam
na carne ou no nosso plantel evitem de entrar para os países exteriores. A mesma coisa somos nós brasileiros. Então, temos que ter todos esses cuidados também para quando a gente transporta alimentos ou carnes, né, do exterior, para que não haja contaminação vinda, né, de outros países. Então, a gente sabe que a carne hoje, grande parte da nossa produção de carne, em torno de 353 mil toneladas, são exportadas para os países exteriores. Tá? Porque eles não têm essa boa capacidade de produção igual o Brasil. Então, eles exportam bastante a carne brasileira. Quando a gente fala de carne, pessoal, então a gente tem alguns cortes, né? Que são... que foram nomeados de acordo com toda a classificação de cortes bovinos, de acordo com as instruções normativas, né? Então, nós temos aqui, eu acho que quase todo mundo conhece, né, os cortes. Então, o número 1 aqui a gente tem o cupim, o 2 o acém, o 3 o contrafilé, fazer o contrafilé da costela, o 4 o contrafilé do lombo, a gente tem aqui o 5 o filé mignon, o 6 a picanha, que eu acho que todo mundo aqui adora uma picanha, né? Quando a gente tem dinheiro para comprar, lógico, né, pessoal? O 7 o miolo da alcatra, o 8 o coxão duro, o 9 o coxão mole, o 10 o lagarto, o 11, né, o rabo, tá? O 12 aqui o músculo traseiro, o 13 o patinho, o 14 a maminha, o 15 a fraldinha ou o vazio do animal, o 16 a costela, o 17 aqui a ponta de agulha, ou que algumas regiões conhecem como minga, o 18 o miolo ou a paleta, o 19 raquete, o 20 é o corte que a gente chama de peixinho, o 21 pescoço, 22 o peito e o 23 o músculo do dianteiro. Tá, pessoal? Então, esses são os principais cortes que a gente tem em toda a divisão do bovino, tá? Lógico que algumas casas, né, de carne inventam alguns cortes, né? Tem até nome hoje de corte de carne. Esses dias eu fui no açougue e vi o nome de uma mulher lá, um corte. Eu falei, que é isso, gente? Então, assim, tem algumas instruções que seguem, né, esses cortes aí que a gente dá um entendimento de conhecimento de acordo com toda a musculatura do bovino, tá? Esse aqui é só mostrando para quem tiver curiosidade depois, quiser imprimir, quiser manter isso aí, tá? Então, quando a gente fala de produção de carne, a gente não tem só a produção de carne em si, porque no bovino a gente utiliza tudo, menos o berro, tá? Então, a gente reaproveita tudo do bovino, menos o berro. Então, a gente utiliza também o couro, tá? Então, a gente tem, geralmente, né, todo o processamento aqui, onde a gente submete o couro do bovino. Então, geralmente, esse couro, ele é retirado lá do abate do animal. O couro, ele é salgado, então, ele é mantido nos locais em sal mesmo, salmoura, com alta concentração de sódio. É mantido e depois ele é secado. Tá? Depois de secado por alguns dias, ele passa pela depilação, são rolos que vão retirar todos os pelos, né? E aí, consequentemente, vai ocorrer a preparação. Tá? Então, esse couro ele vai ser curtido até chegar ao processo aqui de ser tingido para posteriormente ser distribuído para todo o processo de produção de roupas e de calçados. Tá? Então, basicamente, a gente tem aqui a parte de salga, né, que a gente fala de salmoura ou de salga desse couro, no frigorífico, tá? No frigorífico. Depois a gente tem todo o processo que a gente chama de curtume, que é o que vai curtir esse couro. Então, é o período que ele vai ter o processo de curtimento. E, por último, ele vai chegar até a indústria de produção de calçados ou a indústria de produção de roupa, tá? De vestimentas. Quando a gente fala, pessoal, de todo esse processo de produção de carne, então a gente abrange várias cadeias, né? Desde lá a produção do bovino, a parte de utilização de insumo, a gente tem a parte da distribuição, a parte do frigorífico, mas a gente tem também várias outras
instituições que entram também, né, que são extremamente importantes no desenvolvimento da cadeia da carne. Então, a gente tem aí, por exemplo, as instituições, né, a ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, ou seja, é a parte que faz a seleção do animal, que determina quais são as características adequadas para aquela raça. A gente tem também as cooperativas, né, o Senar, o Sebrae, que vão auxiliar no quê? Aqueles pequenos produtores, micro e pequenos produtores, a desenvolver a cadeia de produção da carne. Nós temos aí a parte dos leiloeiros, né, que não são menos importantes também, que vão fazer a venda desse gado, a divulgação da produção desse gado, e o quê? Disseminar também toda a genética por todo o Brasil. Né? Os equinos também, que não são menos importantes, que são que a gente utiliza para o trabalho, tá? E a parte do governo, né, que vai fiscalizar a produção e garantir para aquele produtor que está trabalhando de forma adequada que ele vai ter uma boa produção de carne aí, que vai estar garantindo, né, que a gente não tenha tanta produção de carne clandestina, tá? Então, só para a gente finalizar essa parte de produção de mercado de carne, então a gente tem toda a cadeia de produção. Então, a gente tem os insumos da pecuária, que é onde a gente faz a produção do bovino, o abate aqui do frigorífico, né, até chegando essa carne até o consumidor, tá? Outra coisa que a gente já citou aí anteriormente é que hoje os frigoríficos, né, igual Marfrig, Minerva, JBL, fazem o processamento da carne aí já a vácuo, né? Então essa carne ela é cortada aos seus cortes separados e aí essas carnes são mantidas a vácuo e posteriormente são distribuídas para as casas de carne ou para os açougues ou para os mercados varejistas, né? Hoje a fiscalização ela já indica que essa produção de carne, dessa forma, ela viabiliza melhor, porque ela evita problemas sanitários mais graves, né? E eu consigo refrigerar essa carne de forma melhor e garantir que essa carne chegue ao consumidor com as características adequadas, tá? Então vamos lá, pessoal. Como que são feitos esses cortes, né? Que o pessoal faz aí e divide. Isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Por curiosidade. Não vou cobrar isso de vocês. Então, a gente tem a carne do traseiro, né? Que é um dos primeiros cortes que é feito. Então, se retira, divide-se as duas partes, né? As duas carcaças. O primeiro corte aqui é a carne do traseiro. Depois, a gente tem o corte do dianteiro. Posteriormente, a gente tem aí o filé mignon, que é separado. Vocês podem ver aí que dá para ver a foto e a carcaça aí do lado, que dá para ver de onde que se encontra esse corte. A gente tem o contrafilé, que é aqui no dorso do animal. Esse corte que a gente conhece como nós, ou entrecote, também conhecido como, a gente viu lá anteriormente, que é o contrafilé da costela, né? O corte do dorso, lombo da costela, né? Que é esse que a gente chama de nós, entrecote. Então, é um dos cortes também que são bastante vendidos e comercializados. A gente tem aqui a alcatra, que eu acho que todo mundo conhece. O miolo da alcatra. A maminha, que fica aqui bem abaixo, bem próximo do vazio do animal. A picanha. O coxão mole, né? O coxão duro, tá? Pessoal, eu vou só ressaltar uma coisa aqui para vocês, que eu tô olhando aqui agora, para adiantar um pouco já uma aula. Por que a gente fala tanto? Vocês estão olhando aqui, imagina essa carcaça aqui, um bovino na posição normal, tá? Os 4 membros no chão. Por que a gente ressalta tanto na produção de animais não fazer isso aqui, ó? Não fazer... utilizar bastão, bater nos animais, tomar muito cuidado com o transporte, para a gente não lesionar esse local aqui,
tá? Por quê? Porque é um corte nobre, é uma picanha. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ir num abatedouro. Na hora vocês vão ir, vocês vão ter agora a disciplina de agroindústria. Acho que agora vocês vão conseguir dar uma ida aí num abatedouro. Vocês vão ver que quando chega um bovino lá, pessoal, com a carcaça geralmente machucada ou danificada, eles arrancam esse corte. Oh, meu Deus, o trem pulou aqui. Aqui. Eles arrancam esse corte todo aqui e joga fora. Por quê? Hematoma, sangue, hemorragia. Essa carne é uma carne flácida, mole, que não é interessante ao produtor. Então, por isso que a gente ressalta tanto, às vezes, não utilizar aqueles cambão mesmo, aqueles cambão de choque, não utilizar bastão, porque é uma carne, um corte que é bastante danificado. Não só ele, a gente tem colchão mole, colchão duro também, que ocorre perda muito grande, tá? Então, a gente tem o colchão mole, como a gente já viu, o colchão duro, tá? A capa de filé e o lagarto, que são um dos cortes que a gente tem. O patinho, músculo traseiro, a fraldinha, que é o que a gente tira aqui, bem perto aqui da costela aqui do animal, né? Esse corte aqui, o músculo bem acima da costela aqui. A gente tem o cupim, né? Que também é uma característica que a gente tem muito cuidado na bovinocultura de corte. Quando a gente vai vacinar o animal, geralmente aonde que é o lugar que o pessoal mais vacina? No cupim. E o cupim é uma carne de excelente qualidade. Então, por isso que a gente fala muito, para quando for vacinar um animal, não vacinar no cupim. Vacina onde? No pescoço do animal, que é um lugar que tem maior irrigação e maior musculosidade. O cupim tem o quê? Gordura. Então, o animal, se a gente for ver isso mais para frente, quando a gente aplica uma vacina no cupim, automaticamente o animal demora mais a absorver essas imunoglobulinas para o corpo. Então, por isso que a gente pede para aplicar aí no pescoço, tá? No cupim, gente, é só para perder o corte da carne mesmo, tá? A gente tem o peixinho e o pescoço, né? Que é um corte não tão de qualidade. O acém, a ponta de peito, que também são cortes bastante utilizados. E por último, e não menos importante, né, o que a gente mais deseja, né? Que é aquele corte de carne excelente que vai estar lá na nossa mesa, né, na mesa do consumidor. Então, para que esse corte ele chegue adequado dessa forma que vocês estão vendo aí, a gente tem que produzir um bovino de excelente qualidade. Então, por isso que a gente trabalha muito, pessoal, com a qualidade de carne, tá? O que eu tinha para falar para vocês hoje em relação à parte da produção de carne era isso, tá? Ficou um pouco assim maçante agora no final, porque a gente ficou falando um pouco sobre esses cortes carnes, mas é só para a gente ver a diferenciação aí dos cortes que são realizados, tá? Pessoal, em relação à cadeia produtiva da carne, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que ter uma produção de qualidade. Então, vocês viram algumas fotos aí, algumas imagens que mostram, né, o abate clandestino, as pesquisas que vêm sendo feitas. Então, hoje no Brasil, a gente tem inúmeras formas de produzir e de produzir com qualidade, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, eu quero produzir bovinos precoces, animais que têm uma alta musculosidade, que conseguem produzir bem. Então, a gente vai, logicamente, adquirir o quê? Raças que são mais precoces, né? Que abatem mais cedo. A gente comentou até na aula passada, em segunda, que com quantos meses eu fazia o abate dos bovinos? Geralmente a gente abatia bovinos com 24, 30, 32 meses. Então, de 2 a 3 anos. Hoje a gente consegue abater bovinos aí com 6 a 8 meses, tá? E na pecuária intensiva? O que é uma das formas hoje que vem sendo muito agregada, que é produzir produção de carne a pasto, de qualidade. Com quantos meses eu consigo terminar um bovino? Tá? Hoje aí em torno de 1 ano, no máximo,
1 ano e meio, eu já consigo abater esses animais. Mas vem sendo feito vários estudos, pessoal. O pessoal tá desenvolvendo estudo demais, principalmente com as dietas aí de grão inteiro e utilizando rações muito boas para engordar esses animais mais rápido, tá? E tirem da cabeça de vocês. Quando a gente fala assim, engordar animais mais rápido, não tem nada a ver com hormônio, tá, pessoal? Esquece isso. Sempre tem aqueles que vão falar assim, é hormônio na dieta. Não tem esse tipo de problema. O que a gente trabalha hoje são dietas automaticamente nutritivas, dietas melhoradas. Por quê? Acho que a maioria de vocês aí mexe com essa parte agrícola. Então, vocês sabem que hoje a gente produz o quê? Um milho geneticamente melhorado. Então, antigamente a gente demorava o quê? Eu não entendo nada de agricultura, tá, pessoal? A gente demorava mais tempo para colher um milho. Hoje a gente já colhe o milho com 120 dias. É isso? Se eu tiver errado, alguém aumenta o volume aí e grita comigo. Então a gente colhe com 120 dias, por exemplo, é um milho híbrido, sei lá. Então, por exemplo, é um milho que tem um bom desenvolvimento e com isso eu consigo nutrir o bovino melhor. Então, tira isso da cabeça de vocês que existe hormônio, tá? É o quê? É a produção mesmo de qualidade. Eu sempre ressalto para vocês, os alunos que estão aí, que já são veteranos, já me conhecem, eu tenho um ditado que eu falo assim, pega vocês, não precisa nem pegar, não. Nessa quarentena, eu tenho certeza que se nós fizéssemos uma aula presencial aqui, eu tenho certeza que todo mundo engordou uns 3, 4 quilos, tá? Por quê? A gente fica mais parado, a gente consome mais, a mesma coisa é o bovino. Então, se eu estou fornecendo uma dieta para aquele animal está mais parado, que é o objetivo do confinamento, o animal está mais parado, está comendo uma dieta boa, por exemplo, se eu ficar sentado o dia inteiro tomando cerveja, comendo uma picanha, menina, eu vou engordar absurdo. É a mesma coisa um bovino, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje em relação à produção da carne, tá? Eu vou abrir o microfone aqui e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Hoje vocês não têm atividade para serem feitas, porque a gente está começando as aulas introdutórias ainda, então vocês não precisam preocupar de entrar no portal do aluno para estar respondendo questões, mas vocês precisam posteriormente estar entrando no portal do aluno. Para quem não conseguiu assistir a aula ou quem quiser gravar essas aulas para assistir depois, entra lá no portal do aluno e acompanha, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição, tá?